Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos fazer a resolução de uma lista de revisão de fatorial e introdução a combinatório. Bom, nosso exercício 1 da lista fala o seguinte: resolva os fatoriais. E o primeiro fatorial é o 8 fatorial. Então vamos lá, vamos fazer o 8 fatorial. O 8 fatorial, pessoal, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só pegar o 8 e multiplicar pelos seus sucessores até 1. O resultado aí vai ser 40.320. No item B, a gente vai fazer 5 menos 2 e depois aplicar o fatorial. Porque esse fatorial aqui, gente, está fora do parênteses. Então, vamos lá. 5 menos 2 é 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Observe que no item de baixo, o fatorial ele está em cada número. Então eu vou calcular cada um. O 6 fatorial é 720 menos o 3 fatorial, que é 6. Ou seja, 714. É a resposta de 6 fatorial menos 3 fatorial. No item D, temos 0 fatorial vezes 4 fatorial. E não se confundam, 0 fatorial, ele é, por definição, ele é 1. Ele é igual a 1. Vezes o 4 fatorial, que vai ser 24. 1 vezes 24, 24. Agora o mesmo esquema, a gente vai trabalhar com os fatoriais. Então vamos lá, 3 fatorial é 6, 0 fatorial é 1, 4 fatorial é 24 e 2 fatorial é 2. Quando eu resolver aqui, eu vou obter o resultado 72. No F, presta atenção que tem uma diferença. Primeiro, na parte do numerador, é para eu somar e depois aplicar o fatorial. Então, vai dar 3 mais 3, 6 fatorial. E embaixo, eu vou calcular separado. O primeiro 3 fatorial é 6. O segundo também é 6. Fazendo 6 fatorial, vou ter 720. 6 mais 6, 12. Ou seja, resultado 60. Tem outras técnicas de fazer, a ideia aqui é mostrar o resultado final. Se você fizer outro procedimento dentro das noções básicas de definição de fatorial, também está certo. O exercício 2, ele é para simplificar os fatoriais. Então vamos lá, vamos simplificar o primeiro. Vou baixar o 10 fatorial até chegar no 7 fatorial. No 7, chegou no 7, coloco o fatorial. Agora basta eu cortar os dois aqui. 10 vezes 9 vezes 8. E aí eu vou obter aqui então o resultado 720. No de baixo, mesma coisa, 8 fatorial sobre 4 mais 1, 5. 5 fatorial. Decomponho o 8 fatorial até chegar no 5. Vou fazer a simplificação aqui, vai ter como resposta 7 vezes 8, 8 vezes 7 vezes 6, que é igual a 336. No de baixo, a mesma coisa, gente. A gente vai resolver primeiro os parênteses, então em cima ficou 15 fatorial. Embaixo, 15 menos 3 são 12 fatorial vezes 3 fatorial. O que a gente vai fazer aqui agora? Presta atenção, a gente vai pegar esse numerador aqui com o maior denominador. Comparar os maiores fatoriais. A gente vai decompor um até chegar no outro. Então, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Cheguei no 12 fatorial. Embaixo vou manter 12 fatorial e o 3 fatorial. Agora que eu cheguei no fatorial igual, eu corto. Vai ficar então 15 vezes 14 vezes 13 dividido por 3 fatorial, que é 6. E vou obter aqui como resultado 2.730 dividido por 6, que é 455. No de baixo, no último aqui, é a mesma ideia, só que presta atenção que a gente vai fazer o seguinte: vamos comparar os fatoriais aí que são iguais.
São iguais não, vamos comparar os maiores. Ó. O maior de cima é o 18 e o maior de baixo é o 15. Então eu vou pegar esse 18 e vou abrir até chegar no 15. Ó. 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15. Embaixo eu mantenho 15, por quê? Eu vou poder cortar os fatoriais. Lembra que a proposta de simplificar o fatorial é cortar eles. E agora eu vou pegar como comparativo o 11 e o 12. Ó, em cima 11 fatorial, sempre o maior chega até o menor. Então, ó, 12 vezes 11. Coloquei o fatorial, vou poder cortar também aqui. Vai ficar então no final 18 vezes 17 vezes 16 dividido por 12. Vai dar 4.896 dividido por 12, que é igual a 408. Lembrando que dá para resolver abrindo os fatoriais, gente. Só que a ideia aqui é simplificar para ganhar tempo e não ter que usar a calculadora de auxílio. O próximo exercício é um exercício de simplificação. Então a gente vai simplificar a expressão. Qual que é a ideia? Anular os fatoriais. Então se eu olhar aqui, o n mais 1, eu consigo decompor ele até chegar no n menos 1. É isso que eu vou fazer, ó. N mais 1 vezes n vezes n menos 1. Sempre vai perdendo 1 toda vez que eu tiro aqui. Embaixo, n menos 1. Lembra de colocar os fatoriais, que é importante. Cortei eles dois, resultado n mais 1 vezes n. A gente vai parar aqui, a gente não vai desenvolver. A ideia é só aplicar a propriedade de simplificação. A mesma coisa aqui, ó, eu consigo fazer o n fatorial chegar no n menos 1. É n vezes n menos 1. Coloco fatorial, simplifiquei, vai ficar n. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que quando a gente fala simplificar, é como se eu estivesse fazendo uma divisão, então o resultado é 1. Então, no fundo, fica n vezes 1 dividido por 1. Só que, gente, todo número multiplicado por 1 e dividido por 1, ele se mantém. Por isso que aqui também no exercício A eu não coloquei o 1. Mas se eu quiser colocar, ó, vai dar a mesma coisa, ó, vezes 1 dividido por 1, vai ficar a mesma coisa, n mais 1 vezes n. O exercício C, ele é um pouco mais trabalhoso, a gente tem que analisar algumas etapas dele. Então vamos lá, ó. Vamos analisar os três aqui. O menor fatorial é o n. Então eu consigo fazer todos os outros fatoriais chegar no n. Então, ó, o primeiro aí, n mais 1, vou tirar 1, vai dar n. Beleza, eu cheguei no n fatorial. Perceba que o n fatorial original do exercício eu vou manter até de azul aqui da mesma cor, ó. Embaixo agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o n menos 2 e vou chegar no n fatorial. Agora que eu tenho n fatorial em todas as igualdades, aqui em todos as igualdades não, os elementos aqui, as partes, que é dividida pelo sinal de mais, eu vou poder simplificar. Dessa vez eu vou colocar 1 para ninguém se perder, ó. Então, ó, como que vai ficar isso daqui, ó? Só um minutinho que eu já vou copiar e já volto. Perceba, gente, que aonde tinha o número que eu cortei, eu vou colocar o 1. Agora eu vou resolver por etapas, ó. Essa primeira multiplicação, n mais 1 vezes 1, vai dar n mais 1, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Agora, mais este 1 que já estava aí, dividido por n mais 2 vezes n mais 1. Tirando o parênteses, vai ficar n mais 1 mais 1, então n mais 2, dividido por n mais 2 vezes n mais 1. Última simplificação, resultado 1 sobre n mais 1. Vocês podem estar se perguntando, por que eu não cortei este com este? Pessoal, eu não posso fazer esse corte por causa do sinal aqui operacional no meio. Eu só posso fazer a simplificação quando ele está em todas as partes aqui da minha expressão matemática. No exercício 4 tem várias formas de se pensar nele.
Uma forma é simplificar essa expressão grandona e uma outra forma é você já substituir o n igual a 100. Se eu substituir o n igual a 100, vai ficar a 100 igual a 100 mais 2 fatorial mais 100 mais 1 fatorial dividido por 100 mais 1 fatorial. Ficaria então 102 fatorial mais 101 fatorial dividido por 101 fatorial. Nossa, é um número muito grande, mas vamos usar as técnicas de corte. Lembra que esse exercício, assim como o exercício anterior, ele tem o sinal de mais no meio. Então eu tenho que achar um número comum. Vamos colocar todo mundo como 101 fatorial. Ó. Então, ó, 102 vezes 101 fatorial mais 101 fatorial dividido por 101 fatorial. Agora eu vou poder simplificar aqui. Onde eu simplifiquei ficou 1. Como que ficou isso? Ó? 102 vezes 1 mais 1 dividido por 1. 102 vezes 1 é 102 mais 1 dividido por 1. Vai dar 103 dividido por 1, que é 103. Essa é uma técnica de fazer. Outro jeito que a gente pode fazer é reduzir o n mais 2 até chegar no n mais 1, fazer o mesmo sistema de corte do exercício anterior e depois substituir o valor por 100, o n aí por 100. Agora, pessoal, a gente vai começar a resolver equações com fatorial. Essas duas primeiras equações, elas são bem parecidas à técnica, que é igualar todos os fatoriais e sumir, digamos assim, com eles. Então, ó, n mais 9, 3n mais 9 fatorial. Que número fatorial dá 720? O 6. Fazer o mesmo esquema do outro lado, ó. Número fatorial que dá 6, o 3. A partir desse momento que eu igualei, eu já enxerguei que a parte de dentro do parênteses tem que ser igual ao valor aqui de fora. Então eu posso tirar os fatoriais para resolver, vai ficar um pouco mais limpo aí o exercício. Então, ó, 3n mais 9 tem que ser igual a 6, né? Porque afinal aqui no meio tem que dar 6 fatorial. Letra de um lado, número do outro, processo normal de equação. Eu vou ter que o n vale menos 1. E a gente vai ver que mais para frente o fatorial não pode ser negativo. Realmente ele não pode. Então, nesse caso, não tem problema colocar o n negativo, porque vai ficar ainda positivo aqui dentro do fatorial. Agora aqui o mesmo esquema, ó. 2n menos 12 igual a 3. 2n igual a 3 mais 12. Lembra que quando muda de lado inverte sinal. 2n igual a 15, o n é 15 dividido por 2, que deu 7,5. Sem grandes segredos, a jogadinha é achar essas lateraisinhas aqui e depois resolver uma equação de primeiro grau. Este outro exercício, o item C, ele é um pouco mais complexo, porque tem um monte de fatorial, mas vamos com calma. Mesmo esquema, ó. 4x menos 2 fatorial é igual a 5 fatorial menos o 4 fatorial, que vai ser 24. 4x menos 2 fatorial igual a 26 fatorial. Perceba que já tem o fatorial dos dois lados, então eu vou só eu cancelar eles, vamos sumir com ele. Isso daqui tem que ser igual a 26. Letra de um lado, número do outro novamente. Vamos ter então que o x é 28 dividido por 4. Então, o meu x, ele vai ser igual a 7. E resolvemos isso aqui também. Qual é a jogada aqui, pessoal? É resolver esse fatorialzinho. Só. O restante é igual. Chegou nos fatoriais dos dois lados, tira ele.
Continuando, aqui no exercício D é o mesmo esquema. Nós iremos simplificar a parte do fatorial e depois resolver a equação. Então, a primeira coisa, eu vou trabalhar aqui com esses fatoriais. Vamos fazer uma simplificação. Então, ó, observa aqui. O n mais 1 eu consigo chegar no n menos 1. Então, fica n mais 1 vezes n vezes n menos 1. Fatorial. Fatorial. Agora eu vou poder anular os dois. E perceba que eu continuei com uma equação. Então aqui ao final eu vou ter uma equação n mais 1 vezes n igual a 10n. Agora aqui eu vou aplicar a distributiva, n vezes n, n ao quadrado, n vezes 1 vai dar n. O 10 passa para cá com o sinal inverso. Vou juntar esses dois aqui. Então vai ficar tenho n, devo 10n, devo 9n. E desse caminho aqui, eu tenho uma técnica para fazer. A gente pode usar Bhaskara, achando o A, o B e o C, ou simplesmente colocar o n em evidência. Dá certo aqui, gente, porque eu não tenho o valor do C. Ficaria n que multiplica n menos 9 igual a 0. Daqui eu tiro que o meu n é igual a 0, ou que o n menos 9 tem que ser igual a 0, então o n é igual a 9. No caso, a gente vai usar como resposta o n igual a 9, que é o valor que substituindo aí vai dar certo. O 0 também vai anular e a gente não vai usar, porque senão, se eu colocar o 0 aqui no n, vai dar um fatorial negativo embaixo, não pode. Então a resposta é n igual a 9. Ah, não entendi essa etapa aqui, professor, prefiro fazer Bhaskara. Sem problemas. Vamos fazer aqui rapidamente, ó. O A vale 1, o B vale menos 9, estou pegando a etapa de baixo, tá? O C é 0. O meu delta é b quadrado menos 4ac, vai ficar menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. O delta deu 81, que é o 9 ao quadrado. X é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sem problemas. Menos b, mais ou menos raiz de 81, 2 vezes 1. Vai dar 9, mais ou menos 9 sobre 2. Confia, daqui você puxando os dois, você vai ter um dando 9 e o outro dando 0. Então dá uma pausa aí para dar uma olhadinha com calma. No exercício E a gente vai fazer o mesmo esquema de simplificação. Vamos simplificar essa parte aqui. Então, ó, eu vou fazer o x chegar no x menos 2. Então, x vezes x menos 1 vezes x menos 2. Cheguei no mesmo valor em cima e embaixo. Agora é só simplificar. Ó. Cortei esse, cortei esse. Fiquei com x vezes x menos 1 igual a 30. Aplico a distributiva. X ao quadrado menos x igual a 30. Para ficar com carinha de equação de segundo grau, só passar o 30 para o outro lado da igualdade. Daqui eu vou ter que o meu A é 1, o meu B é menos 1 e o meu C é menos 30. Agora a gente vai calcular o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quando eu fizer a conta aqui, ó, menos 1 ao quadrado é 1. Este menos com este menos vai dar mais. 4 vezes 30 é 120. Então, meu delta deu 121. Parte de Bhaskara aí. A gente vai continuar. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vai ficar menos o valor de b, então menos 1, mais ou menos raiz de 121 sobre 2 vezes 1. Vai ficar mais 1, mais ou menos raiz de 121 é 11, dividido por 2. Daqui eu vou tirar o meu x1 e x2.
um usando o sinal positivo aqui no meio e o outro usando o sinal negativo aqui no meio. Esse daqui vai dar menos 10 sobre 2, que é menos 5. Esse vai dar 12 sobre 2, que é 6. Minha resposta, o x ele tem que valer 6, porque não existe fatorial negativo. Então aqui dê uma pausa, dá uma olhadinha com calma, é o procedimento de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara para resolver equações de segundo grau. E agora a gente tem mais um de simplificação, é para treinar bastante, gente. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou conseguir fazer o x mais 2 chegar no x. Então basta decompor, ó, x mais 2, x mais 1, estou sempre tirando 1. Cheguei no x, coloquei o fatorial, isso é igual a 0. Cortei os dois fatoriais que eu queria tirar. Agora me restou x mais 2 vezes x mais 1, que é igual a 0. Daqui, gente, se vocês lembram do conceito de equação de segundo grau, você já vai conseguir extrair que a raiz é menos 2 e menos 1. É o sinal oposto aqui, né? Então, aqui a gente vai aplicar a distributiva para chegar numa fórmula de Bhaskara, ó, x ao quadrado mais x mais 2x mais 2 igual a 0. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. O A vale 1, o B vale 3 e o C vale 2. Vamos ver o que vai dar isso. Delta é b quadrado menos 4ac. Delta é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Vai ficar com 9 menos 8, delta é igual a 1. Beleza. Vamos agora para a segunda etapa. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vai ficar menos 3 mais ou menos raiz de 1, 2 vezes 1, né, que é o valor do a. Isso aqui vai ficar menos 3 mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2. E daqui eu vou tirar o x1 e o meu x2. Um com sinal de mais, um com sinal de menos. Aqui vai dar menos 1, aqui vai dar menos 2, como eu havia falado. Beleza? Chegamos aí nos possíveis valores. Lembrando que, gente, a hora que eu aplicar no conceito de fatorial, na verdade aqui vai dar uma bugadinha aí, não vai ter resposta porque não existe fatorial negativo. Mas a intenção aqui é a gente fazer a resolução aí, ver o procedimento de simplificação acima de tudo. Agora, pessoal, a gente vai partir para a parte de introdução à combinatória. Até agora a gente trabalhou só com fatorial. Então vamos lá. Primeiro exercício. Em um Grêmio, há 10 candidatos. De quantas maneiras uma comissão de 4 alunos pode ser formada? Então vamos lá. Gente, é uma comissão de 4 alunos, então são 4 pessoas que serão escolhidas. A gente vai pensar no seguinte: eu tenho 10 para escolher. Na primeira opção, na primeira vaga, eu tenho 10 pessoas para escolher. Esse 10P é de possibilidades, tenho 10 possibilidades, 10 possíveis candidatos. Quando eu parto para outra vaga, eu já escolhi um na primeira, então eu vou ter 9 possibilidades. Quando eu parto para cá, 8 possibilidades. Quando eu parto para cá, 7 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar as possibilidades para ter o total aí. Então entendam o seguinte, quando eu me refiro a 10, não é a pessoa 10, são as 10 aos 10 candidatos, aos 9 candidatos, aos 8 candidatos e assim sucessivamente. E aqui fazendo a multiplicação eu vou chegar em 5.040. No próximo exercício, vai fazer o seguinte, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos, perceba a palavra distintos, podem ser formados usando os números 9
8, 7, 6. Então vamos pensar assim, ó, eu vou digitar as minhas senhas. Eu tenho 3 espacinhos para digitar a senha, porque 3 algarismos. E eu tenho quantos números que eu posso colocar como opção? 4 possibilidades. São 4 números, na verdade, né? Então aqui para o meu primeiro dígito, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso colocar o 9, o 8, o 7 ou o 6. Só que como eles têm que ser distintos, quando eu escolhi um no primeiro, vai me sobrar só 3 possibilidades, porque eu já escolhi um aqui na primeira. E aí depois que eu já escolhi um na primeira e na segunda, vai me sobrar só 2 possibilidades para a terceira. Vou dar um exemplo. Fazendo a conta aqui, né, vai dar 24. 24 possíveis números, né? 24 números possíveis. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu escolhi aqui o 8. Para cá eu vou ter o 9, o 7 ou o 6. Se eu escolho o 9, sobra o 7 ou o 6. E a mesma coisa vale se eu escolher outro número. Aqui é uma simulação para vocês entenderem. Então que fique bem claro, quando eu coloco o Pzinho aqui, é um P para abreviar a palavra possibilidades. Vou colocar aqui, ó, P é igual a possibilidades. Não precisa colocar, eu gosto de colocar para nos organizar na explicação. O exercício 8 vai falar o seguinte, ó, com os algarismos 2, 3, 5, 7, 8 e 9, responda quantos números ímpares distintos podem ser formados com 4 dígitos. Então são 4 dígitos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dígitos. Outra informação, ele falou que ele quer números ímpares. Para ser ímpar, ele tem que terminar em número ímpar. Quem aqui em cima é ímpar? O 3, o 5, o 7 e o 9. Ou seja, aqui para o final eu tenho 4 possibilidades, ok? Agora, como eles têm que ser distintos, não pode ser igual, a gente vai ver o que vai ser feito aqui nessas outras casas. Então, para o primeiro dígito aqui, eu vou ter quantas opções para escolher? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Só que eu já escolhi uma aqui no final, então vão ser 5 possíveis números. A gente está trabalhando com introdução, pessoal, então a gente não vai abrir em casos, tá? Mas tinha como fazer uma resolução mais completa desse exercício, seria abrir eles em casos. Por enquanto, como é introdução a combinatória, a gente vai trabalhar com um caso mais genérico, tá bom? Então, a gente vai contar que a gente colocou, vai contar o último número aí colocado. Então eu tenho aí 5 possibilidades. Depois eu vou ter 4 possibilidades e 3 possibilidades. Eu estou considerando aqui, gente, que o último número e o primeiro é ímpar, tá bom? Estou pegando uma lógica assim, sem considerar muito detalhamento, porque a intenção desse exercício é fazer dessa forma, tá bom? E aqui então vai dar que eu tenho 240 possibilidades. Aqui é números distintos, ok? No item B, a gente vai partir da mesma lógica, também vai ser 4 dígitos, só que agora ele quer números pares, ou seja, para ser par, tem que terminar em número par. 2, 8, só essas opções. Então aqui eu vou ter 2 possibilidades, o 2 ou 8. Aqui, como eu posso ter repetição, então pode ter repetir qualquer um. Então eu vou ter, se eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. E aí basta a gente fazer essa multiplicação aí e vai me dar 432 possibilidades. Aqui é números com repetição. Gente, gravem o seguinte, esse 5, esse 4, esse 3, não é esse 5, 4 ou 3 aqui de cima, porque nem tem 4. São todos possibilidades, os P's de possibilidades, possíveis números que eu posso colocar aí.
Por fim, a gente tem o seguinte exercício. Usando o sistema decimal de 0 a 9, então o sistema decimal de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos números de 4 algarismos? 1, 2, 3, 4 algarismos. E ímpares, perceba uma outra restrição aqui, tem que ser ímpar. Ou seja, vai ter uma restriçãozinha aqui no final, podem ser formados. Bom, olhando aqui, os números ímpares são o 9, o 7, o 5, o 3 e o 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de números para ser colocado. Como ele não falou distintos, eu posso repetir. Então aqui eu posso repetir. Então, o que eu vou fazer? Vamos analisar na primeira possibilidade. Quais números podem vir aqui na primeira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Quais números? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Mas e o 0, professor? Gente, o 0 não pode, porque o 0, se eu colocar no começo, ó, 0... Esse número aqui, vou ser 325 e eu quero um número com 4 dígitos. Então, 9 possibilidades. Para o segundo caso, eu posso colocar o 0. Afinal, existe um número, por exemplo, o 2005, ele tem zeros no meio. Então, aqui eu englobei o 0 de novo. 10 possibilidades aqui e 10 aqui. Porque aqui o 0 entrou. Beleza? Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 4.500 números possíveis aí. Possibilidades. E por fim a gente tem um último exercício que estava falando assim, ele é grande, por isso que eu coloquei essa imagem, uma fotinho aí. Para montar um sanduíche, uma lanchonete se muniza de 3 tipos de pães. Então vamos lá. Pães tem 3 tipos. Hambúrgueres 1, 2, 3 tipos também. Queijo só 2. Salada 1, 2, 3, 4 tipos. Usando um ingrediente de cada, ele quer saber quantos lanches é possível ser formado. Então é só multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, 72 combinações possíveis. E aí a gente terminou nossa listinha, gente. Obrigado e bons estudos.